Olá, o Tribunal de Contas da União vai auditar as contas do Senado. Essa foi uma das medidas tomadas para enfrentar essa chamada crise da instituição. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Aloysio Mercadante, um dos senadores que vem discutindo em plenário. Que saída, senador, a partir do que se foi resolvido, dá para dizer que o Senado está enfrentando essa crise junto à opinião pública? Eu acho que sim, eu acho que nós demos um passo muito importante para mudar o Senado. Esse padrão de gestão do Senado está esgotado. O Senado não pode ter o tamanho que tem, não pode gastar o que gasta, não pode ter esse número de funcionários, não pode ter esse número de desperdício, não pode ter essa falta de controle e de transparência. A sociedade quer que o Senado seja mais austero, mais transparente, mais eficiente, que corte gastos de pessoal, que corte outras despesas, para que ele possa prestar um bom serviço de forma mais econômica, porque tudo aqui é feito com o dinheiro do povo. Acho que ontem nós demos alguns passos muito importantes. O primeiro, eu diria, é exatamente a auditoria do Tribunal de Contas da União, tanto sobre os contratos, a folha de pagamento, como outros contratos feitos pelo Senado. Isso vai permitir ter mais visibilidade, verificar onde tem irregularidades e desperdícios. Segundo, foi muito importante demitir o diretor-geral e diretor de recursos humanos e nomear interinamente 2 diretores, com compromisso da semana que vem, nós aprovamos em plenário um novo mecanismo de escolha de diretor. Ou seja, vai passar por uma sabatina, vai ter que ser votado no plenário, tem que ter a maioria dos votos, e a maioria dos senadores pode destituir a qualquer momento o diretor. E o diretor terá um prazo mandato, que é uma proposta que eu fiz já meses atrás, finalmente foi incorporada. Ou seja, o diretor não poderá ter um mandato maior do que o período da mesa. Com isso, e não pode voltar, tem um período de quarentena. Com isso, nós acho que nós vamos melhorar bastante, aprimorar muito a qualidade da gestão e voltar a ter um controle democrático sobre a administração da casa. Ontem também aprovamos uma única folha salarial e não uma folha suplementar e um único contra-cheque, porque muitos funcionários estão acima do teto constitucional, isso tem que ficar explicitado, nós verificarmos se estão respeitando a lei ou não. Outra medida que eu acho das mais importantes é que tudo do Senado hoje está no portal Transparência. Está lá todos os funcionários, estão lá todos os contratos de serviços e outros contratos, estão lá todos os atos administrativos da casa, estão lá os chamados atos secretos, todos disponíveis para as pessoas poderem analisar. Senador, então isso muda, a internet é um grande instrumento de transparência e nada desinfeta mais na vida pública do que o sol, a transparência. Então é muito importante, mais luz para poder reverter agora. Nós temos que apurar as responsabilidades sobre os atos secretos. Eu queria falar especificamente sobre isso, porque foi um grande debate entre os parlamentares, a descoberta desses mais de 600 atos secretos, que para a sociedade muitas vezes fica confuso. Nem todos esses atos secretos eram atos necessariamente ilícitos ou ilegais, não é isso, senador? É evidente, tem ali ato, por exemplo, demissão de funcionário, nomeação de senadores para uma comissão de comemoração do centenário. E por que eles eram secretos? Bom, aí os responsáveis, que a princípio são 3, o senhor Garcel Maia, que é o diretor-geral do Senado, o senhor Zog, que é o diretor de recursos humanos, e o funcionário Flank, que é quem operava o sistema. Então tem que entender por que uma decisão administrativa não foi publicada. E ao não ser publicada, do meu ponto de vista, viola uma exigência constitucional, o artigo 37, que exige a publicidade dos atos da administração pública e pode ser objeto de nulidade. Então essa comissão agora vai fazer uma triagem desses atos, verificar onde é que possa ter irregularidade e identificar as responsabilidades sobre a não publicização dessas ações do Senado Federal. Então eu acho isso muito importante e esse início de reforma do Senado nós temos que aprofundar. Nós precisamos ir mais longe, cortar a folha de pagamento, diminuir despesas, enxugar a máquina administrativa. Por exemplo, eu não vejo por que nós temos 11 comissões para 81 senadores. Nós tínhamos 7. Cada vez você cria uma comissão para acomodar politicamente. Não, vamos enxugar para poder as comissões terem mais representatividade. Vai ter que mexer estruturalmente. Esse é o lado positivo. Eu tinha votado o senador Tião Viana, exatamente porque eu achava que tinha que mudar a gestão do Senado. Era muito tempo que tinha uma administração, 14 anos, sempre houve uma maioria aí do PMDB e do DEM na gestão do Senado. Nós lutamos, perdemos. Tem que respeitar o resultado da votação. Mas eu não sei se a gente mudaria mais o Senado do que nós poderemos mudar agora. Porque, de fato, apesar de que quem ganhou é porque queria continuar, a crise
gerou uma fratura no Senado. Nós temos que aproveitar essa fratura e aprofundar as mudanças do Senado. Eu acho que fizemos isso, sairemos bem. Onde, como enxugar? Onde é que tem tanta gordura para se queimar do ponto de vista de recursos humanos? Não, primeiro, há uma informação que nós temos da ordem de 8 mil funcionários, por 81 senadores, 100 funcionários por senador. Isso é um absurdo, gente. Isso não pode continuar. Tem um monte de terceirizados aí que ninguém controla, ninguém sabe para que foi feito. Então vamos enxugar as estruturas, meios, e valorizar o que é necessário ao mandato, bons consultores, uma assessoria para os senadores, para as comissões, para o plenário, e vamos reduzir o desperdício aqui, que será aplaudido pela opinião pública, é isso que o povo espera. Senador, dá para mensurar o impacto de uma divulgação como essa, de atos secretos envolvendo tantos senadores? Como o senhor explicou aqui, muitos desses atos não necessariamente motivo de ocultamento por parte do próprio parlamentar junto à sua base? Eu não consigo nem entender por que aquilo ali não foi publicado. Mas o efeito, sim, uma mas vez como era secreto, parecia nome? que era uma... Eu mesmo fiquei perplexo quando eu soube disso. Imaginei que podia ter coisas terríveis nessas informações. Eu acho que o terrível é não ter publicado. Mas, de qualquer forma, não me parece que haja graves irregularidades. Vamos analisar agora um por um, para verificar onde possa ter irregularidade, mas, basicamente, quase todas as medidas que estão ali é contratação, demissão, remoção, transferência, é basicamente política de pessoal. Então, não acho que tenha tanta gravidade, porque cada ato é uma pessoa, não é uma coisa que me pareça grave. Grave é não ter sido publicado, porque é inconstitucional, é ilegal e pode ser nulo as medidas que não tiveram a devida publicidade. Entre esses atos, um deles chamou atenção porque o senador Demóstenes Torres foi à tribuna para apontar o que seria um crime. Até agora, para mim, esse é o mais grave. Terem usado o nome dele ou o gabinete dele para demitir ou contratar alguém sem que ele soubesse. Para mim, até o momento, esse é o mais grave, porque ali, às vezes, é um senador que pediu a remoção do funcionário, a contratação do funcionário, a demissão do funcionário, e não foi publicado, né? Por exemplo, em alguns casos, eu acho moralmente grave porque eram parentes. Eu acho absolutamente inconcebível que alguém nomeie um parente. Mas não era ilegal. Hoje é. Com a súmula vinculante do Supremo, passa a ser ilegal contratar parente. Então, ali não era ilegal, mas eu acho que moralmente não era recomendável. Politicamente era totalmente desnecessário. É evidente que pode ter um parente de confiança, competente, mas sempre tem alguém tão competente e que não é parente. É melhor esse caminho. Esse é o espírito republicano, a meritocracia. A competência é o que deve orientar a contratação. Mas no caso do senador Demóstenes é grave, porque, ao que parece, e ele demonstrou lá, inclusive, que a própria diretoria atual reconheceu, ele não pediu a indicação daquela servidora no seu gabinete. Ou seja, ele nunca soube, aquela vaga estava aberta, alguém entrou lá. Por isso, como era um ato secreto, algum gestor da casa responsável assinou a contratação de uma pessoa que ele não pediu no gabinete dele, que não trabalhou com ele. Ora, isso é crime. Isso é crime. Só esse fato já vai gerar uma grave punição. Porque é crime, você tem que ir para a justiça, foi um crime que foi praticado. Senador, esse momento, como o senhor falou, de revisão da estrutura da casa, de modernização da sua administração, impede votações importantes que o Senado deveria estar fazendo no ano? Ontem não foi possível, foi um dia bastante tumultuado, mas hoje, basicamente, o pessoal do Nordeste tem compromisso das grandes festas populares, é uma tradição na região muito forte. É só por isso, mas na Comissão de Constituição e Justiça nós votamos hoje importantes projetos, tivemos acho, mais de 10 projetos aprovados, matérias relevantes e alguns senadores estão aqui para produzir, como é o meu caso. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos nesse programa com o senador Aloysio Mercadante. Nós gravamos esse programa na tarde de quarta-feira. Foi o programa Argumentos sobre a crise no Senado e eu sou Ângela Brandão. Para falar com a gente, o endereço pela internet é www.senado.gov.br/TV, na opção Fale Conosco. A gente quer a sua opinião. Tchau e até a próxima.